Fala galera, beleza? Mais uma aula de trigonometria, então vamos com tudo, equações trigonométricas hoje, aula muito importante porque ela pede todos os conceitos das aulas anteriores, então você não pode chegar aqui nessa aula sem saber os conceitos iniciais das aulas anteriores, saber que o seno representa o eixo Y, que o cosseno representa o eixo X, que a tangente é uma reta tangente que tangencia essa circunferência, né? Você precisa saber essas informações, saber os quadrantes positivos e negativos de cada um deles. Caso não saibam, tem que olhar os vídeos anteriores, beleza? Então, para a gente começar falando sobre equações trigonométricas, a gente vai falar das simples primeiro, tá? Que é o seguinte, existe sempre um ângulo no primeiro quadrante que o seno dele vai ser igual de alguém no segundo quadrante. Também vai existir um ângulo no terceiro quadrante que o seno dele vai ser igual ao seno no quarto quadrante. Isso se dá devido ao eixo Y, porque o seno ele é o resultado de um comprimento, tá ok? Ele é o resultado de um comprimento do eixo Y. Então tá aqui, tá o comprimento aqui do eixo Y. Então vamos ter um ângulo aqui e um ângulo no segundo quadrante que vão se ligar e vão ter o mesmo comprimento no eixo Y. Esse comprimento é que é dado o seno do ângulo. Então, o seno de um ângulo X vai ser igual ao seno de um ângulo π menos X no segundo quadrante. É isso que vocês precisam saber no primeiro momento, tá ok? Então, o que a gente precisa saber? Precisa saber responder de forma geral, porque outra informação muito importante é o seguinte, vamos pintar de novo agora de verde aqui embaixo. Quando eu tenho um ângulo X, que nem ele está aqui, ó, tá ok? Que nem ele está aqui, ó, X. Esse ângulo X, a cada volta que ele aplicar na circunferência, ele vai voltar ao X, ao ângulo X, ok? Isso a gente chama de ângulos, né, que são os arcos côngruos que a gente viu, correto? Esses arcos côngruos, naturalmente, tá ok? Eles vão servir para ser de forma geral o resultado. Então, todo o resultado do valor seno, ele vai ser sempre o ângulo alfa, que eu vou considerar aqui de chamar de ângulo padrão. Vocês vão ver que toda vez que eu vou chegar, eu vou falar assim, o que é o ângulo padrão? Então, na minha aula, eu vou chamar esse alfa de ângulo padrão. Toda vez que você identificar o alfa, que é o ângulo padrão, você vai identificar toda a equação trigonométrica. Tudo bem? Mais 2kπ. O que significa esse 2kπ? 2kπ é que K, para cada volta, ele vai andar 2π, ou seja, ele vai voltar naquele ângulo novamente. Então, se ele não definir um intervalo, os resultados vão ficar entre 2kπ, ok? Então, a princípio, eu não vou definir intervalo nenhum. Futuramente, eu vou fazer exemplos que vão ter intervalos. No primeiro momento, eu quero que você entenda aqui o exemplo da letra A. Olha só, determine a solução das equações. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou deixar de laranja aqui, ó, é você identificar o seu ângulo padrão. O que é o seu ângulo padrão? O seu ângulo padrão está exatamente aqui, ó, é o π sobre 4. Esse é o seu alfa, que eu vou chamar de ângulo padrão, ok? O π sobre 4, que é exatamente esse, ele está aqui, ó, no primeiro quadrante, ó. Ou seja, existe alguém aqui no segundo quadrante que rebate no ângulo π sobre 4. Quem vai ser esse? Sempre que você estiver falando do segundo quadrante, você tem que usar esse cara aqui, ó. A fórmula. Não é π menos x porque eu usei o x aqui. Na verdade é π menos alfa, ok? Porque alfa é o seu padrão. Então, para você descobrir o ângulo o primeiro resultado de x vai ser exatamente o π sobre 4, que você viu ali, ó. π sobre 4 mais 2kπ. Por que 2kπ? Porque cada volta ele vai voltar no π sobre 4. E quem é o segundo resultado? Quem é o segundo valor de x? O segundo valor de x... Opa! Meu igual saiu errado, depois que eu configurei essa mesa aqui, deu ruim, cara. Eu não consigo mais configurar de novo para como estava antes. Eu vou me acostumar na nova configuração. Então, olha lá. Quem vai ser o segundo x? Como ele está no segundo quadrante, o segundo x vai ser o π menos o alfa. Aqui, ó. Quem é o alfa? π sobre 4. Ou seja, para descobrir esse cara, multiplica e junta com o de cima. Vai ficar 4 vezes π, 4π. 4π menos π, 3π sobre 4. Ou seja, 3π sobre 4 mais cada volta que ele aplicar na circunferência. Ou seja, de azul aqui eu vou circular, tá? Para ficar bem claro. O primeiro resultado está no primeiro quadrante, que é esse cara aqui. E o segundo resultado está aqui no segundo quadrante, ó. Que está aqui ele, ó. 3π sobre 4.
Então tá aqui os dois resultados. Então como é que seria a sua solução? Escrever desse jeito aqui, ó. Solução: x pertence ao GAs, tal que x é π sobre 4 mais 2kπ ou 3π sobre 4 mais 2kπ. Como eu botei muitos exemplos aqui numa folha só, ficou difícil de escrever isso na folha. Ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos para o segundo exemplo. Ó. Seno de x é igual a meio. Eu vou te perguntar, qual é o ângulo no primeiro quadrante que você sabe que o seno de x é igual a meio? Vou fazer de vermelho. Qual o ângulo? Todo mundo me respondeu. Michel, o ângulo vai ser o 30 graus. Então, você acaba de descobrir o nosso padrão. 30 graus. Quem é o nosso 30 graus? 30 graus é π sobre 6. Você nunca pode usar o ângulo em graus, sempre radiano. Então, seu padrão é π sobre 6. Ele está aqui, ó. Ou seja, existe alguém aqui que no segundo quadrante que também dá meio. Quem é esse? Então, o seu primeiro resultado você já encontrou. Sempre que for o primeiro quadrante, você já encontrou, cara. π sobre 6 mais 2kπ. Primeiro valor, tá aqui, ó. Esse é o primeiro resultado. Ok? Segundo resultado. Quem é o seu segundo resultado? Seu segundo resultado vai ser o... Como ele está no segundo quadrante, ele é o π menos alfa. Quem é o π menos alfa? É o π menos o alfa, que você acabou de encontrar ali, ó. π sobre 6. Quem é o π menos π sobre 6? Multiplica, ó. 6 vezes π, 6π. 6π menos π, 5π e repete o denominador. 5π sobre 6. 5π sobre 6 mais cada volta que ele aplica na circunferência. Ou seja, esse cara aqui vai ser o 5π sobre 6. Aí você vai, como é que você vai dar a resposta? Deixa eu só apagar isso aqui, porque ficou uma linha aqui, muita linha. Como é que vai ficar a sua resposta? X pertence ao GAs, tal que x vai ser igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou... Cadê o ou de azul? Ou 5π sobre 6 mais 2kπ. Esses são os dois resultados. Tá ok? Michel, se o intervalo tivesse fechado entre 0 e 2π, se ele tivesse intervalo fechado entre 0 e 2π, ele só quer saber quais são os ângulos entre 0 e 2π que encontra meio. Aí você daria π sobre 6 e 5π sobre 6. Não iria precisar de colocar 2kπ. Beleza? Aqui, e agora quando tiver negativo? Aqui que está o problema. Quando tiver negativo, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: qual é o ângulo que o seno dele dá raiz de 3 sobre 2? O ângulo vai ser 60. Então, o seu alfa vai ser os 60 graus. E quem é os 60 graus? π sobre 3. Escrevi sobre 6, deixa eu apagar. π sobre 3. Aqui, ó. Beleza? Então, olha só. O π sobre 3 está aqui, ó. Só que eu vou te fazer uma pergunta. π sobre 3 o seno é negativo? Não. Para ser negativo, olha para cá. Ó. Ele tem que estar no terceiro e quarto quadrante. Então, você tem que descobrir quem são os ângulos do terceiro e quarto quadrante que dá raiz de 3 sobre 2 negativo. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula. π mais alfa ou 2π menos alfa. Então, quem vai ser o primeiro ângulo? Vou trazer bem para cá, ó. O primeiro ângulo vai ser o π mais alfa, que é o terceiro quadrante, cara. Ou seja, quem vai ser esse ângulo? Esse ângulo vai ser o π mais alfa. Quem é o alfa? Você já sabe que o alfa é o seu padrão. π sobre 3. E como é que eu encontro? 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. Ou seja, 4π sobre 3 mais cada volta que ele aplicar na circunferência. Ele está aqui, ó. Ó. 4π sobre 3. E quem é o outro? Ó? O outro vai estar aqui no quarto quadrante. Quem é o outro ângulo que está no quarto quadrante? É o x2. E para descobrir o quarto quadrante, aqui, ó, 2π menos alfa. Quem é o 2π menos alfa? 2π menos alfa vai ser o 2π menos π sobre 3, que é o seu alfa.
Então vai ficar 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3, porque o 3 repete. E a cada volta que ele aplicar na circunferência. Lembrando que esse K é o número de voltas, tá? Se ele aplicar uma volta, substitui o K por 1. Se ele der 2 voltas, substitui o K por 2. E assim vai. Então, esse K é infinitas voltas. Você que determina quantas voltas ele quer que dê na circunferência. 5. Vai lá e substitui o K por 5. Que aí você vai parar no 10π mais 5π sobre 3. Ou seja, cada volta 2π, 10π, 5 voltas. Compreendeu? Então, aqui, 5π sobre 3. Então, aqui, ó, quem vai ser o seu resultado? Como é que vai ser o seu resultado? X pertence aos reais, tal que x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ ou 5π sobre 3 mais 2kπ. Beleza? Então aqui a gente encerrou essa primeira parte dos senos, tá ok? Só que a cosseno e tangente é a mesma ideia. A diferença é que cosseno vai trocar os sinais daqui. Mas as relações trigonométricas para ser x menos alfa, π menos alfa, perdão, π mais alfa e 2π menos alfa, todas essas relações de quadrante você precisa estar com afinidade para responder qualquer uma das outras equações. Beleza, galera? Então, deixa o like aí, dá aquela moral, se inscreva no canal e próxima aula, cosseno. Valeu!